Informação de última hora que vai mudar a percepção de muitos que ainda são contra esse novo formato da Série B. Em tela aqui para vocês, informação publicada pelo André Almeida. Vambora! Atenção que isso aqui muda muita coisa na Série B. Um dia depois de divulgar o novo formato de disputa da competição, a CBF divulgou também o regulamento específico da Série B. E olha isso daqui, hein? Haverá vantagem para terceiro e quarto colocados na disputa de mata-mata. Antes, muita gente achava que, em caso de resultados equivalentes, 2 empates, por exemplo, a disputa iria para os pênaltis. Isso não vai acontecer. Não vai ter disputa de pênaltis. Porque assim, não traz nenhuma justiça pro terceiro e pro quarto colocado. Qual é o sentido de tu ser terceiro e quarto colocado se tu não vai ter nenhuma vantagem praticamente? A tua única vantagem seria, eu vou decidir o jogo da volta com o apoio da minha torcida no meu estádio. E só é muito pouco, gente, sendo bem sincero. Mas a diferença na pontuação do terceiro pro sexto é de apenas 1 ponto. Dane-se. Tu teve 38 rodadas para se provar melhor do que 18 equipes, 17 equipes. E o terceiro, ele tem mais méritos, sim, porque ele foi mais regular ao longo do campeonato, sim, em comparação ao sexto colocado. Então ele tem que ter alguma vantagem. E foi o que eu falei para vocês aqui ontem, sobre o critério de desempate. Se rolar um empatezinho aí, 2 jogos, no agregado foi 3-3, Sport e Ceará, 3-3. O Sport foi o terceiro, o Ceará foi o sexto, na tabela geral da classificação da Série B. Porra, aí o jogo vai para os pênaltis. Eu acho isso um absurdo, um escândalo, inclusive. Mas aí eu dei a sugestão. Alô, Sami, bota o critério de desempate aí. Se ocorrer um empate, o terceiro se classifica contra o sexto. E automaticamente o quarto, se empatar contra o quinto no agregado, né? 5-5, 0-0, 3-3, 10-10, se classifica o quarto colocado. Porque ele vai ter a vantagem de ter se classificado, obviamente, com a pontuação maior do que o quinto e o sexto colocado. Então, sim, deveria acontecer isso. E aí essa notícia agora veio para brilhantar 100% o campeonato da Série B. Quem terminar na terceira e na quarta colocação terá a vantagem de jogar por resultados equivalentes no mata-mata, nos playoffs. Então, terceiro contra sexto, quarto contra quinto, além do terceiro e do quarto jogarem a partida da volta em casa, diante do seu torcedor, também terão essa vantagem de jogar por resultados equivalentes. Então, por exemplo, caso de 2 empates, como eu já falei, caso um time perca um jogo por 1-0 e vença o jogo da volta por 2-1, se for o terceiro ou o quarto colocado, vai subir para a Série A. Não haverá disputa de pênaltis. Então tem uma vantagem real, efetiva, para quem terminar melhor colocado. Então aquele pensamento de que, tanto faz terminar em terceiro, em quarto ou em quinto e sexto. Não é bem assim. Resultados equivalentes dão uma vantagem muito grande para quem faz um duelo de 2 jogos no mata-mata. E traz até mais justiça, podemos assim dizer. Antes muita gente dizia que era injusto tirar o acesso direto de terceiro e de quarto. Pode até ter essa interpretação ainda, mas fato é que se premia quem tem uma melhor campanha ao longo das 38 rodadas de pontos corridos da Série B, com essa vantagem que, repito, é uma vantagem considerável para esse duelo. E aí, o que é que você achou? Já falei nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Atenção! Perfeito, traz muito mais justiça para o campeonato, ponto. E aí eu queria trazer aqui o ponto do regulamento, né? Do parágrafo 4º. Em caso de empate em pontos ganhos entre os clubes, ao final dos confrontos de ida e volta, dentro de cada grupo, o desempate será definido observando os critérios abaixo. E aí eu queria deixar bem claro, por que grupos? Bem simples, tá, gente? Porque são termos técnicos que a CBF vai utilizar para não dar margem de interpretação errada. Primeiro grupo seria terceiro contra o sexto, segundo grupo seria quarto contra o quinto. É bem simples. E aí, os pontos que ele falam seria, por exemplo, o Sport ganhou o primeiro jogo, 3 pontos. O Sport ganhou o segundo jogo, 6 pontos. Contra 0 do adversário. Ou seja, o Sport passaria, subiria para a Série A, por exemplo. Então, por isso que eles utilizam esses termos técnicos. Aí, complementando. O desempate, caso aconteça um empate entre pontos ganhos entre os clubes, seria, por exemplo, 2 empates, 0-0, 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, os dois vão ter 1 ponto e automaticamente o saldo de gols vai ser de 0 dos dois times. Aí o critério de desempate vai ser o maior saldo de gols, e aí colocando o contexto, tá? Por que ele coloca o maior saldo de gols? Por exemplo, se no primeiro jogo o Sport vencer por 3-0,
No segundo, o Sport perdeu por 2-0. O Sport vai ter somado 3 pontos e o adversário também vai ter somado 3 pontos. Só que o Sport fez 3 gols e o adversário fez 2. Então o saldo do Sport é de 1. O saldo do adversário é de menos 1. Ou seja, o saldo de gols do Sport é maior e o Sport sobe para a Série A. Só para deixar bem claro, tá? Traduzindo, irmão, é no agregado. 3-2 pro Sport, o Sport sobe. Bem simples, não tem nem muito mistério, tá? É porque a CBF e os termos utilizados em artigos e tal, documentos disponibilizados, é algo muito técnico que às vezes você fica na dúvida, pô, não é tão óbvio, né? É, mas tem que colocar isso em palavras e às vezes acaba não sendo tão óbvio. E o segundo critério seria o melhor posicionamento na classificação final do campeonato. Ou seja, se acontecer um empate no agregado, 3-3, 4-4, 0-0, sendo 2 empates ou uma vitória para cada lado, o desempate vai ser pela melhor classificação na tabela ao longo de 38 rodadas, trazendo mais justiça para o campeonato. Para mim agora, com esse detalhe ali do regulamento, você tem uma Série B mais justa, porque você vai ter mais times, mais vivo por mais tempo, disputando a competição e não jogando ao léu, largadão, sem interesse nenhum no jogo, porque já não tem chance mais nenhuma de subir, não. Mais times vão ficar mais vivos por mais tempo. Então você não vai ter times pegando outros ali sem intenção, sem ambição nenhuma no campeonato. Não. Os caras vão estar até o final lutando por um prato de comida. O segundo para se manter em segundo ou para pegar o título. O terceiro para tentar subir para segundo, porque já garante a vaga direta para a Série A, né? O primeiro e o segundo já tem a garantia da vaga e o acesso para a Série A, sem precisar de playoffs. O terceiro e o quarto tentando se manter em terceiro e em quarto ou pegar até o G2. O quinto e o sexto brigando para pegar a quarta barra terceira posição. E é sempre ali muito no detalhe, né? Se a gente for pegar as últimas tabelas da Série B, vou até trazer aqui em tela para vocês, a diferença é de 1 ponto, 2 pontos no máximo. Então, os times ali, eles sempre ficam vivos até o final. Então, você não vai ter mais ninguém moroso, passivo nos jogos. E, por exemplo, o sétimo, ele também, apesar de não ter chance nenhuma mais de acesso na última rodada, ele queria pegar essa sexta colocação, por exemplo. Tô colocando aqui um exemplo, tá? O oitavo também. Eu não tô falando que é o exemplo dessa temporada em específico, não, de 2025. Tô colocando aqui um exemplo que o sétimo, o oitavo e talvez até o nono na próxima temporada esteja mais vivo por mais tempo no campeonato, disputando cada bola como se fosse um prato de comida. Mesmo que você olhe para a diferença de pontuação, 5, 6 pontos aí, do nono para o sexto, essa diferença existe porque os times eles largam o campeonato mais rapidamente. Porque sabem que não tem mais chance nenhuma de acesso. Aí às vezes joga sem treinador, joga sem vontade, estádio vazio, todo o ambiente favorece a um jogo mais chato. Então com esse novo formato você vai ter mais entretenimento por mais tempo e você vai ter aquele grande finale, né? Que é o terceiro pegando o sexto, o quarto pegando o quinto, em 2 jogos, e se for um clássico rei, um Sport Náutico, um Sport Ceará, num dia bom, horário favorável, o Brasil todo vai parar para acompanhar. Então assim, e você traz mais justiça para o campeonato agora com esse detalhe do regulamento. Para mim agora, a Série B com esse novo formato, com esse novo regulamento, está impecável, tá? Infinitamente melhor do que os formatos anteriores. E eu só tô falando isso agora por causa desse detalhe do regulamento. Porque se não tivesse essa vantagem, eu seria contrário a isso aí. Eu seria contrário, sendo bem sincero. Mas com esse novo regulamento, tá tudo certo. E outra, né? Mais uma vez, você clubista. Para quem acompanhou os últimos vídeos, eu vou repetir um pouco nesse final. Hoje, no dia 6 de fevereiro, eu não tenho convicção que o Sport, por exemplo, vai estar no G4. Mas, porra, abrindo agora mais 2 vagas, podendo ficar pitar até um G6, o Sport pode ficar num G6 ali, jogar contra o terceiro e se classificar, vencendo no agregado, né? Por 3-2, 4-3, 3-0, enfim. E a gente sabe que essa camisa aqui enverga varal. A gente sabe que na Série B, ilha lotada, se o Sport pegar a sexta colocação, coitado do terceiro, porque o Sport vai fazer de tudo para subir para a Série A, e isso aqui em reta final de campeonato cresce, isso aqui é grande demais. Inclusive, é a camisa mais pesada dessa Série B, de forma disparada. Nenhum outro clube chega próximo à grandeza do Sport. Então a gente sabe que isso aqui pesa. Como o Sport está em reconstrução, montando elenco agora e tal, com dificuldades financeiras e tudo mais, mas que vem formando elenco competitivo, eu tô mais animado. Opa,
O G4 eu não tinha muita convicção que dava pra pegar, não. O G6, opa, a chance aumenta bem mais. E a responsabilidade da diretoria também, e do presidente também. Porque assim, é obrigação pelo menos estar no G6, é obrigação. Pro patamar do esporte, o patamar que o Fortaleza hoje está, o Ceará está, é obrigação esses 3 times chegarem no G6. Obrigação. Eu não tô nem falando que já subiu, tem que ser campeão, não, mas estar no G6 é obrigação. Porra, a gente tá competindo com o Novo Horizontino, CRB, Atlético Goianiense, Atletique, Brusque não, porra, sei lá, Ponte Preta, meus amigos, tá de brincadeira, né? Botafogo de São Paulo é obrigação estar no G6. E pegando o ponto de vista do Náutico, como a gente já falou aqui, pro Náutico é ótimo isso aí também, né? Porque aumenta um pouco mais o leque de oportunidades de acesso. Para quem tá subindo da Série C para a Série B agora e formando um elenco competitivo, que é o caso do Náutico, que eu vejo que tá bem à frente da Ponte Preta, por exemplo. Subiram Náutico, Ponte Preta, São Bernardo e Londrina, né? Para mim o Náutico é o melhor disparadamente desses outros 3 que subiram aqui, tá? O Náutico tá muito na frente, por isso que eu tô citando aqui o Náutico como exemplo. E é daqui da capital pernambucana, então a gente cobre também o Náutico. Então, acaba sendo bem interessante esse novo regulamento aí pra todo mundo, cara, sendo bem sincero, agora pra todo mundo, tá? Bom, fico por aqui. Aquele abraço pra todos vocês. Vou deixar aqui no cardzinho os outros vídeos que a gente abordou um pouco mais o formato novo da Série B, né? Aquele abraço. Valeu,